E eu queria fazer uma confissão para vocês. Eu era um homem, eu era um homem adúltero. E todo dia, eu luto contra isso. E eu queria compartilhar isso com vocês, irmãos. Porque talvez isso pode ajudar muito a vida de vocês. Então eu gostaria que cada um refletisse aí. E agora, dentro do contexto bíblico, eu gostaria de falar algumas coisas. Que a fidelidade, vamos na raiz da palavra, que o mandamento só está escrito uma coisa: não adulterarás. O mandamento diz em quê? O mandamento especifica qual adultério, mas muita gente julga esse adultério somente como adultério conjugal, o adultério no casamento. Mas esse mandamento ele é muito mais profundo. É um mandamento curtinho, mas ele tem muita coisa aí para nos ensinar. Então, a fidelidade, ela não é apenas uma questão de comportamento sexual. É uma questão de aliança. Deus fez uma aliança conosco. Então, é um romper de um compromisso, é um romper de uma aliança. É a quebra de um pacto que você fez. Deus com esse mandamento, ele está proibindo toda forma de corrupção da fidelidade. Simplesmente isso. Eu aposto que muitos me julgaram aqui, né? Quando eu falei que eu era adulto. Nunca traí minha esposa, graças a Deus. Mas eu sou adúltero muitas vezes comigo. Porque muitas vezes eu faço um compromisso comigo de que amanhã eu vou treinar. De que amanhã eu vou fazer dieta, ou que hoje eu vou fazer dieta, que hoje eu vou acordar, que amanhã eu vou acordar mais cedo. E eu cumpro essa aliança que eu fiz comigo mesmo. Eu sou adúltero. Eu quebro o mandamento de Deus. Então eu vim trazer essa palavra para os homens aqui hoje, porque muita coisa que a gente vivenciou no Império falou a respeito dessa questão de compromisso, de honra, honrar os seus compromissos, honrar o próximo, honrar suas alianças. Porque tudo que foi falado neste final de semana, se você quebra essas coisas, você está pecando, você está em pecado perante Deus. Então eu queria trazer essa reflexão para os meus irmãos. Quantos estão pecando aí? Quantos são pecadores? Quantos estão indo contra a lei de Deus todos os dias e não percebem, não estavam ligados a essa questão? O sétimo mandamento protege não apenas o vínculo conjugal, mas a santidade dos relacionamentos humanos e a integridade das promessas. A fidelidade é o tecido que mantém unida a sociedade e o coração humano. O mandamento, como eu disse, ele diz apenas não adulterarás, sem especificar o campo. Então, muitas vezes, a religiosidade nos prega a questão somente do casamento. Quantos aí frequentavam a igreja e tinha essa concepção de adultério somente dentro do casamento? Que o mandamento se referia somente ao casamento. Muitas vezes a religiosidade, ela prega isso. E você sabe o que é isso? Isso é o capeta trabalhando. Isso é o demônio trabalhando, isso é o inimigo trabalhando, porque ele resume Deus no mandamento pequenininho, uma coisa simples, e você está pecando sem consciência. E eu agora espero estar trazendo consciência para vocês, para que vocês, todas as coisas que vocês forem fazer na vida, no seu dia a dia, vocês possam ter essa consciência de aliança, de compromisso, de palavra, para não cair no pecado.
para não pecar contra Deus, contra a palavra. Então, por isso que me tocou muito essa questão dessa palavra. A história bíblica inteira, ela é construída de aliança. Deus fez uma aliança com Noé, não fez? Deus fez uma aliança com Noé. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez aliança com Israel lá no Sinai. Deus fez uma aliança no casamento. O casamento é uma aliança. Ele criou o casamento. O Shabá, o sábado, o guardar o sábado é uma aliança com Deus. Não é o dia de você estar adorando a Deus? Não está na palavra? Sábado você tem que guardar o sábado para adorar a Deus, para passar em comunhão com Ele. Então, o reino de Deus, ele é sustentado por alianças. Quando o homem adultera, ele não está apenas quebrando a regra moral, ele está quebrando uma aliança, uma berite, em hebraico. Aliança em hebraico chama berite. Então, quando ele adultera, ele está quebrando uma aliança. Então, essa aliança nos convida a enxergar a adulteração como um princípio espiritual que se manifesta em várias dimensões da vida. Aí a gente amplia a nossa visão, a gente amplia a nossa cabeça. Vou dar exemplos aqui. Adulteração da palavra. Quando a palavra não corresponde aos atos, quando você fala uma coisa, mas os seus atos estão comunicando outra coisa, nós estamos adulterando a verdade. E Tiago nos repreende, nos orienta quanto a isso. Ele nos lembra que a nossa linguagem ela deve ser sim, sim, não, não. Para quem quer conferir, Tiago 5:12. Então tem que ser reto. O sim é sim, o não é não. Na espiritualidade com Deus, não existe o meio termo, não existe estar em cima do muro, não existe o morno. Deus vomita o morno. Ou é sim ou é não. Deus prefere o quente, Deus prefere o frio do que o morno, que está indeciso. Então, se você tem dúvida, toma uma posição na sua vida. Não fique em cima do muro, não. A gente tem a adulteração dos compromissos também. Todo compromisso ele é uma pequena aliança. Quando assumimos um compromisso e abandonamos ele por conveniência, a gente adultera a fidelidade. Então, toda vez que você marca um compromisso com alguém, nós temos um compromisso aqui todos os dias, de segunda a sexta, ao 12:02. Você marcou esse compromisso. Quando você rompe com esse compromisso, quebra esse compromisso por comodidade. Ah, hoje eu estou com preguiça. Ah, não, hoje eu vou fazer não sei o quê. Foi algo que realmente impediu. Nossa, eu tenho uma consulta médica, eu tenho uma reunião de negócio nesse horário, eu tenho algum outro compromisso que, infelizmente, vai me impossibilitar de estar presente. Você está pecando. Você está sendo adúltero. Então, eu estou falando desse aqui, mas isso aqui a gente leva para a vida, nossos compromissos com os nossos irmãos, com as empresas, com a família. Toda vez que você marcar um compromisso, honre esse compromisso. Porque tem muita gente aí com a vida lascada, fodida, e não sabe por quê. Porque está pecando, porque está em pecado, e não tem nem a consciência disso. A gente tem a adulteração também das alianças. Quando quebramos uma aliança, seja com Deus, seja com o cônjuge, seja com os filhos, com a comunidade, a gente está cometendo uma forma de adultério espiritual. Nós estamos sendo infiéis a um pacto. E aí a gente tem também a questão da adulteração do caráter. O caráter, ele é a soma, o caráter, ele é a soma da nossa fidelidade. Vou repetir. Se alguém quiser anotar aí, o caráter, isso é forte, gente. O caráter, ele é a soma da nossa fidelidade. Uma pessoa que é fiel na vida dela, ela transborda isso. O caráter dela mostra, você vê de longe que ela tem caráter. Quando nós somos fiéis, quando nós somos fiéis,
nas pequenas coisas, nosso caráter se fortalece. Só que quando nós somos infiéis nas pequenas coisas, ele se corrompe. Então, se a gente está sendo infiéis nas pequenas coisas, o que é ser infiel nas pequenas coisas? Nós falamos isso no final de semana. São coisinhas pequenas, igual eu falei. Vou acordar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para acompanhar o Denis na live. E aí você não acorda, você está sendo infiel. Então, as pequenas coisas que você está sendo infiel no seu dia a dia, está moldando o seu caráter, que vai transbordar para o seu mundo. E esse transbordo no seu mundo vai trazer um resultado positivo ou negativo, conforme a sua fidelidade, conforme o seu caráter, o que você transborda para fora, o que está dentro do seu coração, você transborda para fora. Então, o sétimo mandamento, visto nessa perspectiva ampliada, torna-se um chamado de coerência de vida. Quantos aí estão sendo incoerentes? Você vai para um retiro, você vai para o império, na hora lá é tudo muito lindo, muito maravilhoso. Você chega e fala, eu vou fazer, segunda-feira está tudo diferente, minha vida está mudada. E a gente chega e continua da mesma maneira. Continua no mesmo lugar, sentado no prego, né, meus amigos, meus irmãos? Isso é incoerência, isso é adultério. Então, o homem de aliança, ele é fiel na palavra. O que ele promete, ele cumpre. Sua boca, ela não promete promessas vazias. Não sai promessas vazias da boca de um homem. Ele só promete o que ele for cumprir. Se ele não for cumprir, ele não promete. Então, vamos tomar cuidado com essas coisas. Ele é fiel nos seus compromissos. Ele assume a responsabilidade e a honra, mesmo quando custa caro. Então, um homem que não é adúltero, um homem de aliança, que é o tema de hoje, ele assume a responsabilidade e as honra. Nós falamos muito de honra nesse final de semana, mesmo quando isso vai custar caro para ele. Porque ele tem caráter. Ele é fiel nas alianças. Ele entende que seus pactos com Deus, com a família, com a comunidade são sagrados. Ele é fiel no caráter. É a mesma pessoa em público e em particular, na igreja, em casa, no sucesso, na adversidade. Quantos vocês não veem aí que em casa é uma coisa, com os amigos é outra, no trabalho é outra pessoa, na igreja é outra pessoa? Este homem, meus amigos, ele não é um homem de Deus. Sandro. Sim, meu irmão. Posso fazer um comentário, pergunta aqui? À vontade, irmão. Você tá livre. Sandro, você falou aqui em relação ao adultério de forma mais ampla, né? Quando Deus fala em adultério, ele não é específico em dizer que o adultério é só para o matrimônio, mas ele é de forma geral com os compromissos que você assume, com a palavra que você dá. Então, vamos trazer para o âmbito corporativo, para empresas. Se eu tenho um produto, um serviço, eu faço algum tipo de trabalho, que eu prometo algo, mas entrego diferente daquilo que eu prometi, eu estou adulterando também? Com certeza, meu irmão. Você tá... Isso aí, o pessoal fala que não existe pecadinho, pecadão, mas existe. Gente, você está passando o seu irmão para trás. Você está enganando o seu irmão. Você está levando o seu irmão ao erro. Você está pegando, falando, vendendo aquilo, falando que você vai ter uma entrega que é totalmente diferente do que você está entregando. O Denis fez isso comigo. Eu vou abrir aqui para vocês. Ô, Julião, um abraço, meu irmão. Beijo no coração. Você fez diferença, tá? Fica sabendo. O Denis fez isso comigo. Eu ainda vou mandar, ele não está aqui, né? Não participou. Depois eu vou mandar um vídeo para ele falando. O Denis, ele pegou
E me falou um monte de coisa. Ou no Império você vai ver isso, aquilo. Velho, ele me enganou. Porque lá eu vi tudo que ele falou e muito mais. Velho, ele passou da régua. Esse tipo de adulteração é boa, hein? Essa sim, você sempre buscar entregar mais do que você promete. O Denis fez isso comigo, eu fiquei surpreendido. O cara tinha razão. Eu vou falar para vocês, eu fui meio assim, não, esse cara tá me enganando, não é possível. Não é verdade um trem desse, só eu falando meu goianês, não é verdade um trem desse. E quando eu cheguei lá, eu fiquei abismado com tudo que eu vi, que eu presenciei, que eu compartilhei. Se tem alguém aqui ainda que não vivenciou isso, vai vivenciar o que eu estou falando. Os meninos aí é uma dedicação extrema. Isso é cumprir com o compromisso, é cumprir com a palavra. Isso é ser um homem de caráter. Então, assim, eu me surpreendi, tá, pessoal? Então é isso mesmo, irmão. Você está corretíssimo. Tudo que a gente vai cumprir, não só em produto, mas em serviço, a gente tem que buscar entregar o que a gente prometeu para o nosso cliente. Quando você faz suas promessas no matrimônio, na igreja, perante um padre, perante um pastor, perante o que for, perante a Deus principalmente, você tem que cumprir. Você não fala que é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Então, por que que tem gente aí que na hora que começa qualquer dificuldadezinha, começa a dar chilique, igual criança? Você está quebrando a aliança que você fez. Você está deixando de ser homem. O homem não faz isso, o homem honra. O homem faz o que é preciso, independente das dificuldades. Então, o Novo Testamento, ela ecoa essa visão. Eu ia falar sobre o Testamento, né, Lucas? O Novo Testamento. Eu queria só dar um spoiler aqui. Gente, não existe Novo Testamento, tá? E vou deixar no ar, quem sabe um dia a gente conversa sobre isso. Mas não existe Novo Testamento. Mas vamos tratar como Novo Testamento. O Novo Testamento ecoa essa visão. Em Mateus 5, de 27 a 28, Yeshua, Jesus, ele aprofunda o mandamento. Ele pega esse mandamento de não adulterar e ele aprofunda um pouco mais. Ele diz que até o olhar de cobiça é adultério no coração. Então, olha aí, aqui a gente já vê que o adultério não é só a questão do sexual, mas até o olhar de cobiça é adultério no coração. Ele não está criando uma regra mais dura. Ele está revelando a raiz espiritual do mandamento. A fidelidade começa no coração, na intenção, na disposição integral. Peraí, pessoal, estão me ligando aqui, já cancelei. Então, o sétimo mandamento, não adulterarás, ele é muito mais que a proibição isolada, é um chamado à fidelidade integral. O homem de alianças é aquele que responde a esse chamado. Ele não é perfeito, mas ele é fiel. Noé não respondeu o chamado, Abraão não respondeu o chamado, Moisés não respondeu o chamado, Davi não respondeu o chamado. Qual é o seu chamado? Você está respondendo o seu chamado? Você está fazendo a sua aliança com Deus? Eu tenho certeza que todos que estão aqui têm um chamado. Se estão aqui é porque têm um chamado. Então responda esse chamado. Porque Deus é tão misericordioso que não foi o homem que foi atrás de Deus para fazer uma aliança. Foi Deus que veio até nós. Deus que veio atrás de nós e fez aliança conosco. De tão misericordioso que Ele é. Então, aceite essa aliança que Deus está fazendo com você. Julião, quer falar, Julião? Não, pode terminar aí, Sandrão. Termina aí, tá dando uma aula aí, daí só depois eu quero ser o primeiro a falar aí, mas termina aí tua parte aí, cara. Finalizando já. Estou finalizando aqui já. Então, o homem de aliança é aquele que responde o chamado. Ele não é perfeito. Eu não sou perfeito, Abraão não era perfeito. Davi, então, você está doido. Davi
errou pra caramba, mas por que que Davi era conforme o coração de Deus? Alguém sabe? Porque Davi, ele toda hora que ele errava, ele botava a mão na consciência e se arrependia. Ele fazia techuvá. Techuvá é o arrependimento, é o retorno para Deus. Por isso que Deus honrou ele. Porque ele pecava, ele errava, e nós somos assim. Então, se você pecou, se você errou, meu irmão, tá tudo bem, todo mundo aqui é pecador. O único que não pecou aqui foi Jesus Cristo. Só que você permanecer nesse pecado, nesse erro é errado. Então pecou, se arrepende, mas se arrepende de coração. E volta para Deus, e volta para o caminho, e volta para a palavra que Deus vai te amar, vai te acolher, vai te pegar. Quantas vezes Israel não pecou? Vamos voltar lá para o Sinai. Olha o tanto de milagre que Israel viu as pragas, viu Deus abrir o mar, viu maná cair do céu, viu um monte de coisa. E aí o que aconteceu? Moisés sobe no Monte Sinai, eles me fazem um bezerro de ouro. E Deus é tão misericórdia, Deus honra com a sua aliança. E mesmo assim, Deus não quebrou a sua aliança. Deus foi fiel. Seja como Deus, seja fiel na sua palavra, independente do que aconteça. Se espelhe em Deus. Então, pessoal, a palavra, no geral, né? Eu vou falar aqui um estudo mais um pouco judaico, mas a palavra, no geral, ela possui um peso espiritual. Acho que todo mundo já ouviu falar nisso. Toma cuidado com as palavras que saem da sua boca, elas têm poder. Tudo que sai da sua boca tem poder. Quando alguém fala, cria uma obrigação diante de Deus. Então vocês entendem? Quando você fala alguma coisa, eu vou fazer. Hoje é sério. Amanhã nós vamos almoçar junto, meu irmão. Eu não estou fazendo um compromisso só com você, não. Eu estou criando uma obrigação perante Deus. Vocês estão entendendo o poder disso? E quando você quebra isso, eu não estou quebrando o compromisso só com o meu irmão, eu estou quebrando o compromisso com Deus. Por isso que a Torá ensina, que a Bíblia ensina, o Velho Testamento ensina, quando fizeres um voto ao Senhor Deus, não tardará a cumpri-lo. E quando você falar que vai fazer alguma coisa, não fica enrolando para fazer, não. Vai lá e faz. Não se tarda a cumprir. Em Números também fala, não violará a sua palavra. Fará segundo tudo o que saiu da sua boca. O que o Gessé acabou de falar, se você falou, se você deu sua palavra, você tem que fazer de acordo com aquilo que saiu da sua boca. A palavra da cultura hebraica, ela possui um valor de contrato. Por isso, um homem de aliança, ele não precisa jurar constantemente. A pessoa que fica jurando toda hora, não, eu juro, ainda mais quando jura por Deus. Aí tá lascado. Eu, na hora que eu vejo alguém jurando por Deus, eu já olho assim, tem certeza disso? Um homem de palavra ele não precisa jurar. Só dele falar, a pessoa sabe. Quando ele diz sim, é sim. Quando ele diz não, é não. Então, essa ideia também aparece no ensino de Jesus, de Yeshua, lá em Mateus 5,37. A fidelidade começa antes da assinatura. Olha que forte isso, hein? A fidelidade, ela começa antes da assinatura, ela começa na boca. É na boca que começa a sua fidelidade. A assinatura é só um pedaço de papel. O homem que precisa de uma assinatura para fazer alguma coisa, para mim, ele não é homem. Homem que é homem tem palavra, tem honra. Ele faz o que ele fala. Então, o homem íntegro, ele entende que toda aliança é sagrada. A Bíblia apresenta o Eterno como aquele que nunca quebra a sua palavra. Mesmo quando ele foi infiel em Israel, como eu falei, Deus permaneceu comprometido. Mesmo quando Israel foi infiel, Deus permaneceu comprometido no seu plano. Esse é o padrão que deve inspirar a vida do homem. O homem tem que se apegar a isso, lembrar disso todo dia. É o que eu falo. Quantos milagres você já não viveu? Quantos milagres você já não presenciou? E você ainda duvida. Você se esquece, como o povo no deserto. Você murmura.
Você reclama e esquece o Deus que você serve. Você faz fofoca, usa a palavra para ferir o seu irmão, para falar mal do seu irmão. Tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, um homem de aliança é aquele que protege o casamento, honra a sua palavra, permanece fiel aos seus compromissos, vive com coerência, reflete o caráter de Deus. Nós temos que refletir essa luz de Deus, o caráter de Deus, de Jesus Cristo. Igual eu falei, Jesus Cristo foi o único que não pecou. Nós iremos pecar, nós iremos ser falhos, não tem problema, mas a gente tem que buscar refletir o caráter dele o tempo todo. Nós temos que estar presentes, como o Lucas falou, que esteja presente o tempo todo, entendendo quem você é. Vós sois deuses, vós sois imagem e semelhança, então haja de acordo. Seja santo porque eu sou santo. Deus não falou isso? Seja santos porque eu sou santo. Então tem que buscar ser igual o tempo todo. Mas eu não estou conseguindo, não tem problema, mas eu estou buscando. É isso que importa. Cada um do seu jeito, a gente vai tropeçar, vai cair, mas levanta, bate a poeira e vai para cima. Não desiste não, porque cada dia é um dia melhor. Cada dia é um dia de evolução na nossa vida, de consciência. Esse final de semana abriu minha cabeça com muita coisa. Então mantenham isso. Então, pessoal, no fim, o oposto de adultério não é apenas castidade, é fidelidade. E o oposto da infidelidade não é apenas evitar um pecado, é tornar-se alguém cuja vida inteira testemunha que sua palavra, seu caráter e suas alianças podem ser dignos de confiança, porque refletem ainda que imperfeitamente o Deus que jamais abandona a sua aliança. Então eu queria deixar essa palavra com meus irmãos, eu acho que eu me passei aqui um pouco do tempo, tá? Mas gratidão. Espero ter contribuído com alguns aí, ter aberto a cabeça. Com certeza, meu irmão. Sandro, obrigado, né? Obrigado pelo teu transbordar, obrigado pelo teu sim. Com certeza foi... Estou trazendo minha opinião, né? Não sei se alguém mais compactua com isso, mas foi um encontro poderoso, poderoso demais. Trouxe uma visão muito mais ampla aí, e com certeza, a partir de hoje, inicia uma nova jornada de consciência. Julião, pode mandar bala aí, meu irmão. Sei que deu tempo aqui já, Nicolai, mas, cara, fantástico aqui o que o Sandro falou, tá? Fantástico, cara, muita vibração, tá? A tua palavra aí, Sandro. Mas eu só queria fazer alguns comentários, então, tipo, juntando o que o Sandro comentou. Primeiro, o que Jesus fala, que é exatamente aquilo de que a gente, pela lei, pela regra, pela física desse planeta, a gente praticamente não tem como atingir a santidade do que é Cristo. A gente tem que buscar, mas a gente praticamente é tão nível, ele baixa tanto a régua que a gente tudo aquilo que não é a verdade absoluta que leva a Deus é uma mentira, é uma falha. Então, tudo aquilo que diverge do mais amplo amor e do mais plena consciência é uma mentira e leva à morte em certos níveis. Beleza? Então, ele leva a régua lá em cima. E para isso que ele vem, é para isso que Jesus vem. Ele vem para nos dar essa consciência e, para cima de tudo, para que nós nos arrependamos desse pecado, arrependamos das coisas que a gente faz, um arrependimento verdadeiro. E aí vem a orientação, que é o que o Sandro comentou. É sim, sim, não, não. Não é fazer pacto para tudo. Eu vou fazer, eu faço, eu vou fazer. Eu não entro em pacto para agradar as pessoas, para dizer que eu sou forte, para dizer que eu vou conseguir. Não, isso está direcionado comigo. Eu quero fazer isso, eu vou lá e faço. Eu não gero pacto com todo mundo a todo tempo. A gente tem
um modo de pensar que a gente tem que estar sempre agradando. Daí eu faço, combino com um, combino com outro, combino, e quando a gente devia ter falado não, muitas vezes, que foi várias coisas que a gente viu no Império. Quantas pessoas não conseguem dizer não? Eu não quero fazer isso. Isso eu não quero que aconteça. E aí, tu diz sim, e várias coisas tu se compromete e depois não consegue cumprir ou não quer cumprir. E daí vem outro ponto, só conectando com o que o Sandro falou, que foi tudo falado pelo Sandro, né? Mas, e daí vem sobre as nossas alianças. Então, nós passamos a vida fazendo alianças sem perceber. A gente passa a vida fazendo alianças sem perceber. Só que tem uma aliança que é a verdade absoluta, que é o próprio Deus. Existe uma aliança que é a verdade absoluta, que é a aliança com o próprio Deus, que é a vida em plenitude. Então, aqui, cabe nós revisarmos com o que nós nos comprometemos. Tá? Então, eu entendo que o Sandro comentou, cara, que toda aliança ela tem que ser cumprida. Mas aqui eu peço que você revise as suas alianças. E toda aliança que não leva a Deus são alianças que estão te levando ao fracasso. E aí, como um, um ser humano responsável, um ser humano que é sim justificado por Cristo, é de tu olhar para aquilo que tu se comprometeu e dizer não, eu pago o preço por isso, mas isso não me leva a Deus. Isso não me leva, porque tu vai ter várias coisas que tu se comprometeu que não levam. Tu se comprometeu com várias coisas, com vários comportamentos, com várias pessoas que não te levam. E tu vai cumprir o preço. Tu vai pagar o preço disso. Mas é um preço que vale a pena. Então, a regra é essa. Então, dentro desse sistema, o plantio e colheita também está relacionado com o quanto tu se compromete e o quanto tu cumpre. E essa divergência te causa mal, porque existe uma verdade que tu se comprometeu e essa verdade tu está fazendo uma derivação. Então, existe um caminho tortuoso além daquela verdade que tu criou. Tu criou uma verdade que tu se comprometeu, então tu criou uma realidade que é longe da realidade de Deus e da verdade absoluta. Mas tu se comprometeu com essa verdade, e aí tu começa a deturpar. E é aí que tu tem que tomar o caminho de volta. E dizer, cara, com que eu me comprometo? Com que eu me comprometo? E aquilo que tu vê que é teu comprometimento foi de forma errada e não te leva ao comprometimento verdadeiro, que é com a verdade absoluta, que é tu tem que ir como um homem, retornar e dizer, isto aqui eu não aceito mais. Eu sei que tais coisas aconteceram, mas a partir de hoje, isso já não faz mais parte do que eu desejo. E aí sim, daqui para frente é sim, sim, não, não. E é não para tudo aquilo que tu não deseja e que não está conectado contigo. Bom, para não me estender mais, era isso, mas, cara, tudo isso, o que o Sandro falou foi perfeito, nossa, Sandrão, foi top demais. Realmente. Fechou, meus irmãos? Então fica aqui a reflexão, né? Quais alianças você tem sido infiel? Na educação dos seus filhos, no ministério que você recebeu, os compromissos que você assumiu, a sua própria palavra. Fica essa reflexão, que a gente não entre num ouvido e sai no outro, né? Denis. Meus irmãos, excelente dia. Muito boa a palavra aí, Sandra. Eu cheguei no meio do caminho, mas eu entrei bem mais ou menos na parte onde você falou algo que para mim é um princípio. Né? Não prometo nada, mas eu te entrego tudo. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde todo mundo promete tudo e não entrega nada. Isso já é um princípio da própria palavra, que inclusive tem um vídeo meu lá no YouTube que eu falo sobre que nós vamos falir com os cartórios. Ah, as pessoas não têm mais palavra. Que tipo de pessoa? O ambiente que você vive? Porque no ambiente onde eu vivo, são pessoas de palavra. E as que não são de palavras não ficam no meu ambiente. Isso é uma cultura que você tem que gerar. Não é que a pessoa é ruim ou que a pessoa não possa ser algum parceiro de negócio ou um cliente que vai comprar de ti. Mas o que é combinado não sai caro. E como que eu vou combinar algo com outras pessoas se eu não estou conseguindo nem combinar a própria palavra minha comigo mesmo? Isso foi muito pontual, viu, Sandro? E que você possa entender
que esse ambiente aqui talvez é um ambiente que por muitas vezes você pensava, cara, onde é que eu vou derramar tudo que eu vivi, tudo que eu sei, tudo que eu pratico? Eu posso afirmar para vocês, irmãos, se preparem porque vem uma grande leva de pessoas aí que carregam muita envergadura, muito conhecimento, e estão dispostos e disponíveis a derramar, porque Deus está chamando os seus filhos para isso. A única coisa que você tem que levantar a mão e dizer e dar a palavra para ele. Sim. No mais, o que é isso? É a gente acreditar. Acreditar, porque o Sandro, ele é um cara que viveu tudo que eu vivi também. O dia que eu descobri, escutei a história dele, esse maluco aqui nem que eu vá buscar ele na bufetada lá em Goiânia, mas eu vou buscar ele. Ou seja, tu tem que achar um louco e um que é mais louco e meio ainda. E vocês sabem que eu sou bem fora da baia, né? Quer vir mandar uma de doidão comigo, meu irmão? Você vai se lascar. E foi isso. Para mim, é uma confirmação também para esse novo tempo, né? Não só sobre o Sandro, mas muitos homens que estavam na última edição do Império, foi uma confirmação atrás da outra. E eu falei pro Anthony, cadê o Anthony? Tá ali. Eu disse, Anthony, conforme o nível de batalha, é o nível de vitória, é o nível de frutos. Eu declaro assim, ó, todo o meu coração, com toda a minha força, em nome de Jesus, cara, que vocês possam frutificar muito, muitas almas possam conhecer Jesus através da vida de vocês, através da comunicação de vocês, do jeito de vocês, da maneira de vocês viver, mas o principal, alinhado a princípios. Sandro, abre as tuas mãos aí. Irmãos, estendo as mãos ali para o Sandro. Isso aqui é cultura, tá, Nicolai? A partir de hoje, todo convidado vai acontecer isso. E eu quero te convidar a você liberar uma palavra. Você vai abrir o teu áudio quando eu contar até 3, e um por vez vai liberar uma palavra para o Sandro, porque ele liberou uma palavra aqui. E hoje, o Sandro está aqui liberando uma palavra para vocês, é como um ato de gratidão. Então, Sandro, eu declaro sobre a tua vida uma palavra de multiplicação, em nome de Jesus. Sandro, prosperidade na tua vida. Sandro, sementes na sua vida. Sandro, bênçãos em sua vida. Sandro, meu irmão. Sandro, consciência para as pessoas. Sandro, que você continue disseminando a verdade e a palavra que sai das suas bocas. Sandro, meu irmão, a palavra é abundância na tua vida. É com Deus, irmão. Sandro, a minha palavra sobre a tua vida é visão espiritual. Sandro, sabedoria. Sandro, discernimento. Sandro, persistência na sua vida. Declaro graça e favor sobre a tua vida, meu irmão. Sandro, prosperidade, meu irmão. Sandro, capacidade declaro... de ouvir o Espírito na sua vida. Sandro, declaro vida em abundância na tua vida, na tua família, e que a verdade sempre reine. Amém. Sandro, declaro longanimidade para que você continue a sua caminhada com mais força do que você começou. Sandro, eu declaro a unção do Espírito em porção dobrada, o dom de cura. Você não vai consertar só corpo, mas você vai consertar vidas. Eu declaro autoridade na tua vida, meu irmão. Você é um homem de autoridade. Sandro, eu declaro paz sobre ti e toda a sua família. Beleza, meu filho? Beleza? Eu senti de fazer isso por quê? Porque tudo que você liberou na vida do Sandro, você também carrega. Então tá na hora de você abrir a boca também e começar a viver isso. Toda palavra que você lançou na vida do Sandro, você carrega. Se você não liberou palavra nenhuma, você não carrega nada. Se a gente quer servir o mundo, não consegue nem abrir a boca. E se alguém quiser, depois, manda lá no grupo, Sandro, declaro sobre tal coisa sobre a tua vida.
Vire a chave, porque Deus tem chamado os humildes e mansos de coração. Sandro, eu estou sentindo muito forte aqui, ô Nicolai, de fazer algo, tá? Que faz tempo que eu não faço, mas está vindo muito genuíno. Só uma pergunta, Sandro, me diz uma coisa, quanto que tu investiu para estar no Império? No Império, nada, só passagem. Vocês estão ouvindo? No Império, nada. E eu tinha uma vaga de oferta para ele e eu liguei. Disse, ô Sandro, eu só quero ter o sim. Quando ele disse o sim, eu afirmei. Muitos homens são chamados e deixam de ver o seu propósito simplesmente por falar sim, porque ficam refém de condição. Declaro sobre a vida de vocês possam ver de decisão. E eu vi algo nesse cara. O meu papel é encontrar uns doidos da cabeça. Eu achei mais um maluco. Por quê? Porque eu vejo o potencial das pessoas. O meu papel como líder é esticar potencial. É ver potencial. Mesmo que tu não enxerga, mano, que se dane. Se tu não enxerga, não tem problema. Que depois de eu ver, não tem como desver. Eu quero fazer algo aqui. Nicolai, ô Sandro, coloca aqui nas mensagens aqui o teu Pix, para te entender que nesse lugar aqui, ninguém quer saber das coisas que você tem, ou das coisas que você tinha, ou do que você vive, mas eu quero te dizer que aqui tu tem irmãos que você pode contar, e eu acredito que isso é como um ato profético também, ou como um ato em fé, sobre um novo símbolo de pessoas que vão chegar cheios de conhecimento para liberar. Tem um monte de gente, às vezes, que só falta uma bicuda no cu para abrir a boca e não abre. Então, o Sandro botou o Pix ali. Quem sentir, eu também vou fazer um valor aqui. E eu vou sentir de fazer isso, Nicolai. Perdão aí, eu não comuniquei nada, tu que é o líder do movimento aqui, mas é porque veio muito genuíno, muito forte. Até avisei uma reunião que eu tinha aqui para aguardar uns minutinhos, porque era necessário ser feito isso. Sandro, esse valor que você receba, irmão, receba com bênção, graça e favor de cada um. Irmão, não é sobre o dinheiro, é sobre o teu coração. E quando você honra o irmão, você se conecta com a unção dele. Ok? Em nome de Jesus, que seja uma semana próxima e abençoada para a vida de cada um. Nicolai, depois eu vou te mandar uma mensagem aqui, porque eu vejo que muitos Sandros vão surgir, e tem muitos que estão aqui há tempão só recebendo palavra e estão com obesidade mental. Está na hora de acontecer um confronto para essas pessoas, porque você vai ficar só pegando conhecimento para si, quando é que você vai transbordar e multiplicar? Então é o tempo do filtro. É que nem diz o gaúcho, o caga desculpa moita. Só vai ficar recebendo, só recebendo, vai chegar uma hora que tu vai estar com a mente, ó, desse tamanho. É o intimato mesmo. E não é eu que estou falando. Quem entendeu, entendeu. Tá bom, meus irmãos? Sintam-se amados. Já é.